São 19 horas e 13 minutos. Estou desde as 19h10 aguardando que os alunos se loguem para que nós possamos dar continuidade à matéria de Física Geral Experimental e Energia. Hoje, dia 3 de junho de 2020. Vou aguardar mais um minuto. Iniciaria a minha exposição. Bem, vamos lá. Vou compartilhar minha área de trabalho aqui. Bem, hoje nós concluiremos a teoria de Física Geral Experimental e Energia com a parte de calorimetria e a parte de termodinâmica. Na aula que vem, nós começaremos a execução das nossas aulas práticas. Bem, o que nos apresenta basicamente a teoria de calorimetria? O que tem a ver com calorimetria? Voltamos então à nossa questão da solução da situação-problema. Então, imaginando uma usina de biomassa, na qual a gente, nessas usinas de biomassa, a gente aproveita os resíduos agrícolas gerados através de uma fazenda, onde eles são incinerados e gera energia elétrica para a fazenda e também para ser disponibilizado na rede de energia da concessionária de energia local. A biomassa, então, o que nos diz historicamente uma usina de biomassa? Então, em termos de história, o que se faz necessário para se converter a energia química, por exemplo, contida em uma dada quantidade de biomassa em energia térmica e, por consequência, energia elétrica? Então, a gente precisa primeiro, para isso, quantificar a energia química que está contida nas ligações desse material orgânico. Então, o quanto, por exemplo, é necessário a gente aquecer inicialmente um material contido em uma caldeira, por exemplo, uma água aquecida de 80 graus, e nós levarmos essa água a um vapor aquecido até 500 graus, onde eu posso, então, girar uma turbina e, consequentemente, gerar energia elétrica através dessa turbina. Então, é importante que a gente estime, por exemplo, então, a biomassa que vai ser necessária, ou seja, para a gente seja necessária para a produção contínua de energia elétrica, que eu consiga suprir a minha fazenda uma quantidade contínua de energia elétrica, fazendo com que esses meus processos na minha fazenda não sejam interrompidos por falta de energia. Muito bem. Então, para isso é necessário então que a gente adquira
uma certa quantidade de energia, uma certa quantidade de material para poder mover de forma contínua essa usina. Alguns conceitos básicos que são importantes para esse nosso estudo são capacidade térmica e calor específico. Então, antes de mais nada, vale a pena a gente lembrar que calor é uma forma de energia e como nós denominamos, a energia térmica é trocado através de elementos diferentes de um sistema, onde são colocados em contato. E aí essa troca térmica, então, se dá ou por meio de condução, convecção ou radiação. Então, a gente chama de capacidade calorífica quando temos a seguinte conceituação. Então, chama-se capacidade calorífica a energia necessária para elevar a temperatura de um determinado objeto. E calor específico a gente chama que é energia necessária para elevar a temperatura de uma unidade de massa por um determinado material de outra. Então, vamos lá. Então, falaremos um pouco sobre o calor que é necessário para que os materiais sofram mudança de fase. Assim, nós podemos calcular a energia que é necessária para que os diversos materiais e metais transformem em seus diferentes estados da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso. Então, alguns conceitos também são importantes a serem relembrados, ou expostos e trazidos ao conhecimento de vocês. O primeiro deles é o calor latente. Então, o calor latente a gente chama que é a troca, ou seja, a energia necessária para transformar o estado da matéria por unidade de massa de um determinado material. Então, enquanto ocorre a transferência de energia para a mudança de fase de uma quantidade finita de matéria, neste ponto não há variação da temperatura. Então, até eu conseguir transportar totalmente, por exemplo, água em estado líquido para água no estado vapor, onde a temperatura dessa mudança de fase é 100 graus, não há aumento de temperatura. Então, apenas a temperatura voltará a ser elevada em um sistema de caldeira, por exemplo, quando toda a água contida em um determinado recipiente seja transformado de estado líquido para o estado vapor. Então, a capacidade térmica de um determinado objeto tem a ver com as variações de temperatura que ocorrem por meio da variação da energia interna. Então, a gente chama que a energia transferida, ou seja, a energia transferida na forma de calor, que nós chamamos pela letra Q, como uma variação da sua energia interna. A capacidade calorífica, então, ela diminui quando um sistema cede energia na forma de calor. E ela aumenta quando um sistema recebe calor, recebe energia. Então, quando um sistema cede energia para o meio, a gente diz que esse sistema é um sistema exotérmico. Ao contrário, quando o sistema recebe energia do meio, nós chamamos esse sistema de endotérmico. Então, a variação de energia interna
de um sistema causado pela troca de calor é proporcional à variação da sua temperatura. E essa constante de proporcionalidade é dada por uma constante que é intrínseca de cada elemento, que é a capacidade calorífica. Então, a quantidade de calor que um sistema tem, ou seja, a quantidade de calor que é possível um sistema trocar, é igual à multiplicação da variação da temperatura desse sistema pela sua capacidade calorífica. A capacidade térmica, por consequência, nos casos de sistemas simples, compostos por substâncias puras, é interessante definir essa capacidade calorífica em termos da quantificação de massa a ser estudada. Então, no caso, o C minúsculo, ou seja, o calor específico de uma dada substância, esse calor específico é tabelado. Então, a capacidade calorífica tem intrinsecamente uma relação com o calor específico e essa correlação se dá através da quantidade de massa que eu estou aquecendo. Então, por exemplo, se uma dada substância tem um calor específico C minúsculo bem estabelecido, que é exatamente a quantidade de energia térmica necessária para se elevar a temperatura de 1 quilo dessa dada substância em 1 grau centígrados no sistema internacional. Então, basicamente, essa é a definição de calor específico. Então, calor específico de uma substância é a quantidade de energia necessária para se elevar em 1 grau a quantificação de massa de 1 quilo de uma dada substância. Então, nós podemos reescrever aquela nossa equação de calor como a quantificação total de calor sendo igual à massa da substância vezes o seu calor específico vezes a variação de temperatura. Bom, quando a gente quer, então, aquecer uma determinada quantidade de massa, a gente fornece a esse sistema uma certa quantidade de calor. Então, por exemplo, nós chamaremos a letra L minúsculo, L maiúscula, desculpa, de calor latente. Então, o calor latente que uma substância requer para uma dada mudança de fase é igual à quantidade de calor total dividido pela sua massa. Então, a gente já usou esses simuladorzinhos nas outras aulas, né? É legal vocês entrarem depois e fazerem. Está lá no site da Universidade de Colorado, eu já deixei nos materiais anteriores este link para vocês fazerem. Tá? Então, algumas conceitos básicos de nomenclatura para as mudanças de fase. Então, com transformações exotérmicas, ou seja, quando há perda de calor. Nós chamamos o processo de mudança de fase de solidificação quando a passagem do estado líquido para o estado sólido. Liquefação ou condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Sublimação é a passagem do estado gasoso para o estado sólido diretamente. Bem, alguns conceitos básicos
de termodinâmica. Então, para nós transformarmos a energia química contida na biomassa, transformar essa energia química em uma energia mecânica na forma de vapor, e essa energia mecânica na forma de vapor gerar energia, faz necessário que a gente conheça alguns conceitos de termodinâmica. Tá? Então, algumas coisas básicas que são regidas no que a gente chama, existem 3 leis da termodinâmica. Aqui nós discutiremos a segunda lei da termodinâmica, aonde ela afirma que não existem máquinas térmicas perfeitas, ou seja, sempre ocorrerão perdas de energia para o meu sistema. Então, não é possível produzir uma máquina que transforme todo o calor produzido por uma fonte quente de energia em um trabalho útil, ou seja, um trabalho que vai ser convertido em outras formas de energia. Sempre parte do calor ele vai ser desperdiçado ou vai ser liberado para o meio, ou seja, é o conceito de que nós não possuímos materiais perfeitamente isolantes, nós não possuímos um sistema térmico adiabático. Lá na primeira lei da termodinâmica, ela nos ensinou o quê? Que a energia se conserva nos fenômenos térmicos. A primeira lei da termodinâmica, nós vimos uma questão conceitual de começar a entender o que é uma fonte quente e uma fonte fria. Assim, então, quando uma máquina térmica recebe o calor da fonte quente, parte dele é transformado em trabalho. E o restante, então, ele é perdido para o meio ambiente. Nesses conceitos da primeira lei da termodinâmica, foi possível uma teorização acerca do gás ideal. E aí se formulou o quê? A Lei Geral dos Gases, onde afirma o quê? Que nós temos uma relação constante entre a multiplicação de pressão e volume. Então, sempre a relação de pressão e volume nos dará uma constante. E esse valor de constante depende do número das partículas constantes do gás e da temperatura. Este número, no entanto, é extremamente grande. E é interessante se trabalhar, em vez de número de partículas, trabalhar-se em cima do conceito de mol, que fica com grandezas muito mais fáceis de serem trabalhadas. A correlação de mol para número de partículas de uma dada substância é que um mol de uma dada substância sempre terá 6 vezes 10 na 23 partículas de uma dada substância. Então, um mol de água terá 6,03 vezes 10 na 23 partículas. Um mol de oxigênio terá 6,03 vezes 10 na 23 partículas, independentemente da sua massa. Daí, então, nós podemos dizer que a correlação do R, que é a constante geral dos gases, temos esta quantificação para esta correlação física. Então, R é igual a 8,3 Joule por grama-mol vezes Kelvin. Sempre nessa lei geral dos gases, nós utilizaremos a temperatura em Kelvin, jamais em Fahrenheit ou em Celsius. Então, alguns conceitos de máquinas térmicas nós podemos analisar da seguinte forma: que a máquina térmica
o seu objetivo básico é transformar o calor em trabalho, ou seja, o calor que a gente obteve através do aquecimento da água em uma turbina, desculpe, em uma caldeira, eu pego esse meu vapor, então, vai gerar o quê? Uma turbina que vai me gerar um trabalho e que vai me gerar, consequentemente, um fornecimento de energia mecânica para o meu sistema. Então, um exemplo extremamente simples é o gás ideal contido em um recipiente, como mostrado na figura de pistão, onde o pistão ele é comprimido e distendido. E essa compressão ou descompressão do pistão me transforma este gás que está dentro do meu cilindro, deste meu pistão, em um trabalho mecânico para erguer ou para fechar uma superfície, uma porta ou, por exemplo, um eixo de uma máquina. Dessa forma, então, nós podemos dizer que a máquina térmica ideal recebe, recebe o calor Q maiúsculo pelo índice Q minúsculo de uma fonte quente, ou seja, de um reservatório vapor térmico, onde ele é resultante da queima de combustíveis, por exemplo, no caso da nossa usina de biomassa. Então, eu tenho lá minha fornalha, onde eu tenho meus suprimentos de biomassa. Essa fornalha, então, consequentemente, pela queima, vou ter a liberação de calor. Este calor vai me transferir esse calor para a água vai aquecer, vai ser transformado em vapor e, consequentemente, depois, esse calor vai ser distribuído para o meu sistema para que eu possa obter o trabalho dessa minha troca. Já o índice QF, ou seja, Q maiúsculo, F minúsculo, do reservatório da fonte quente, é o reservatório, o ambiente no entorno do redor da máquina. Então, onde eu vou receber o quê? Aquela parcela de calor que fugiu, ou seja, que foi trocada com o meio ambiente. Então, dessa forma, nós podemos quantificar que o trabalho útil, né, que é dado em joules, em watts, se for no caso de potência, será o quê? Será a diferença de calor da fonte quente pelo calor que é roubado pela fonte fria, ou calor que é disperso na fonte fria. Assim, a gente pode medir a eficiência de uma máquina térmica, ou seja, a partir do calor da fonte quente e o trabalho aonde nós executamos transformações mecânicas, desperdiçando o mínimo possível para as vizinhanças ou para a minha fonte fria. Daí eu posso dizer que a eficiência da máquina térmica, que é dada pela letra grega epsilon, vai ser igual ao quê? O trabalho, a quantidade de trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente suprida para o meu sistema. Se nós substituirmos o W pela nossa fórmula da tela anterior, o Q menos o QF, nós vamos ter exatamente esta fração aí, que eu vou ter 1 menos aquele fator que vai me dar o rendimento da máquina térmica. Então, gente, esquematicamente, esse seria um sistema de funcionamento de uma máquina térmica. Então, eu tenho a geração do meu vapor na fonte quente. Então, eu gero, estou queimando energia, estou queimando biomassa aqui, estou gerando vapor. Esse vapor vai me mover, então, a turbina, ou vai me trocar um calor do meu sistema.
Aqui é o meu trabalho. Todo o trabalho mecânico é representado por esse sistema de fogo aqui. E tudo que eu perco em termos de ineficiência da transformação do meu calor da fonte quente em trabalho é perdido para a fonte fria. Então é interessante que vocês, para concluírem a teoria, lerem o que está no livro de vocês, para que a gente possa formular, então, as nossas bases finais do conhecimento da disciplina. Tá? Bom, vou parar o compartilhamento aqui. Pessoal, aqui a gente encerra a teoria de física e energia. Na próxima aula, assim que tiver o material pronto, a gente começa a discutir em termos das aulas práticas e ver uma posição final, ver como é que a gente vai fazer essa aplicação dessas aulas práticas. Tá bom, gente? Se nós não tivermos ainda com o material pronto, na aula que vem, nós faremos uma aula de exercícios anterior à nossa prova, que será no dia... Vou confirmar aqui. Da nossa prova, que será no dia 17. Bom. Mas peraí. É isso aí, isso aí. E o que seria Porque dia 11 é feriado, né, gente? Dia 11 é feriado, né? É Corpus Christi. Oi? Sim, dia 11 é feriado. O que seria o material pronto que tu disseste, se tiver o material pronto? Não, eu estou aguardando ver se o pessoal do corporativo vai confeccionar um material para que eu passe para vocês nas aulas práticas. Então a gente vai ter que fazer essas aulas práticas quando de retornar às atividades presenciais, tá, gente? Porque eu fazer forma de simulação, mas eles acham melhor para essa disciplina que tem uma carga bem... Então, eu estou a filme para vocês também, isso também vai ser possível, não, mas ainda não me retornar, não quero também prejudicá-los em termos de aula prática e tampouco atrasá-los em termos de andamento do curso. Isso realmente não ocorrerá. Mas se, no último caso, a gente encerrar o semestre e não for possível a gente fazer as aulas práticas, assim que nós retornarmos às aulas presenciais, nós faremos essas aulas, tá, gente? Não se preocupem com relação a isso. Tá? Tá, ok. Bom, pessoal. Não esqueçam que amanhã começam as avaliações virtuais. Tá? Quando vocês acessarem o aba de vocês ali, deixa eu até compartilhar o material vocês viram o material que eu botei no grupo, né? Vocês se recordam? Todo mundo leu aquele materialzinho, não? Eu não cheguei a ler. Tá. Então é interessante que vocês leiam. Eu vou abrir aqui, ó. Um pouquinho. Eu vou abrir. Então, tá lá no grupo da disciplina, tá? Então é interessante que vocês realmente leiam esse material para não chegarem amanhã e de última hora, de repente, dá uma travada e não conseguem olhar. Tá? Então, deixa eu só voltar a compartilhar a minha área com vocês aqui, só um pouquinho. Mas eu acho que nós nem temos prova assim. É que é o seguinte, né, cara? Se alguém está fazendo alguma dependência interativa, cai cai nisso aí, entendeu? Entendeu, Richard? Sim, entendi sim. Então tá ali, ó, tá o material todo explicadinho, tá? Então quando vocês entrarem no AVA, tá? Bem aqui, ó, olha o cursor do mouse, em prova digital. Então vocês clicam ali em prova digital, então vai gerar o RA e o código de prova para vocês. E ali vai estar marcado quando é que é a prova de cada um, tá? Conforme as disciplinas que vocês estão matriculados.
Mas esse ícone ele já está aberto ou vai abrir só amanhã? A partir de amanhã vai abrir a prova digital aqui, ó. Então, quando tu entra no AVA, aparece as tuas disciplinas aqui, né, cara? Aí o primeiro ícone lá em cima é mensagens, depois acessar os AVAs anteriores, a avaliação da aula e as trilhas de vocês. E depois vai estar a prova digital. Aí quando tu clicar na prova digital aqui, ó, vai te abrir ali, ó, prova digital. Aí vai te abrir essa tela aqui, ó. Aí, se o aluno tem uma disciplina no formato digital, vai estar uma disciplina. Se ele está fazendo 4 ou 5, vai ter 4 ou 5 linhas aqui. E para cada disciplina vai ter uma data de prova. Tá? Bom, essa data de prova, então, por exemplo, claro que aqui está aparecendo o período todo, tá? Mas, por exemplo, digamos que a disciplina de abordagens psicológicas da aprendizagem 2. Digamos que ela vai estar habilitada do dia 4 de junho até o dia 5 de junho, às 23h59. Então, ela fica habilitada durante 24 horas para o aluno. Quando vocês olharem isso aqui, ele vai te dar exatamente ao lado, vai estar o link da sala onde vai estar a prova de vocês. Esse aqui, ó, o RA e o localizador, esses números vocês têm que anotar porque é o que seria a capa da prova. Ali vocês têm que colocar o RA e o número localizador para poder abrir a prova. No momento que vocês acessam esse link aqui, vocês têm 3 horas para fazer a prova. Então, a prova vai estar disponível às 24 horas, conforme o cronograma postado aqui. E no momento que vocês acessam o link, tem 3 horas para fazer a prova. Tá bom? Qualquer problema, me prenda um grito, tá? Quem estiver fazendo a prova. Então, amanhã dou aula das 8 até as 10h15. Mas qualquer problema, vocês podem me chamar. Tá bom? Os professores também estão instruídos a auxiliá-los também. Eles foram treinados e estão com esse mesmo material que eu estou mostrando para vocês. Tá bom, pessoal? E já vai estar disponível para quem faz a partir de hoje, 00:01, ou só amanhã em horário, sei lá, 8 da noite, 9 horas, sei lá? Provavelmente, depois da meia-noite, teria que olhar assim, tá fazendo. Né? Porque essa tela não aparece para mim, tá, Richard? Só aparece para os alunos que estiverem fazendo as disciplinas. Tá? Tá, ok. Uhum. Então tá, pessoal. Boa noite. E boa avaliação para quem tem avaliação a partir de amanhã. Tá? Então, boa noite, tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Fabrício. Logo. Boa noite, Fabrício. Até logo, mano.